Bom dia, sou Vicente Martins, professor da Universidade Vale do Acaraú, do curso de Letras, e ministramos a disciplina Estilística do Português, que é uma das disciplinas curiosas, interessantes do curso, da formação inicial em letras, porque ela tenta unir conhecimentos linguísticos ao longo da formação do aluno com os conhecimentos literários. Por isso que ela aparece já no final, no 8º semestre, tá certo? E hoje nós vamos trazer um tema importante que é introdutório, que é sobre a estilística da palavra, ou a estilística léxica. Ou alguns autores chamam também a estilística morfológica. Mas ao longo do curso aqui, da disciplina, nós vamos distinguir, às vezes, a nuance, né, entre estilística léxica e estilística morfológica. Nós vamos começar também, mais uma vez, eu já vi nomes de vocês, vi a Orlena entre os inscritos no primeiro ciclo de estudos cabralinos da UVA, então é bem interessante, eu recomendo. Esta semana a gente deve ainda divulgar entre os participantes o cronograma e divulguem entre seus colegas, coloquem nas suas mídias sociais, divulguem essa semana. Aí no cartaz, no banner, só aparece o Antônio Carlos Sequim, que é a autoridade maior, né, que vai participar do evento. Mas o evento ocorrerá de segunda a quinta-feira com a culminância, né, do Sequim, mas na segunda a gente vai ter vários palestrantes, pelo menos 3 palestrantes, na terça também. Ao todo, eu creio que nós vamos ter pelo menos uns 11 a 12 palestrantes. E eu nem estou me incluindo, eu estava fazendo parte da programação, mas para ceder lugar, eu vou ficar lá no finalzinho. Vou gravar, mas talvez eu nem entre na programação para não atrapalhar, para receber só os convidados. Então, todos vocês estão convidados, quem se inscreveu, grato pela inscrição, e aproveitem e divulguem o cartaz, o banner, né? Eu posso até colocar no sistema o banner para ajudar que vocês coloquem nos seus grupos de redes sociais, tá bom? E hoje a aula é bem interessante, é curiosa, nesse foco agora da estilística léxica, ou estilística da palavra, em que a gente vai se fixar no léxico. Até então, a gente falou muito da chamada estilística fônica, na qual os fonemas da língua portuguesa, vogais, consoantes, elas, no texto literário, elas ganham um relevo de expressividade linguística, estilística. É aquele conceito que nós colocamos ao longo das aulas de simbolismo fonético, né? Que é um simbolismo subjetivo, mas que tem um certo aporte na linguística, vamos dizer assim, fonética ou fonológica, né? Nos aportes sobre isso. Então, saber naturalmente, ter conhecimentos metalinguísticos e conhecimentos básicos de fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, ter um conhecimento rudimentar, isso é muito interessante para levarmos ao texto. E vocês poderão perguntar, mas eu não aprendi tudo de semântica. Pois é. Nem eu também. A vida é assim. E de morfologia?
eu devo ter uns 3, 5, 10 livros de morfologia, leio alguma coisa, mas nunca dou conta, né? E eu me lembro que eu fui fazer um curso com me vai falhar a memória agora, mas uma das maiores estudiosas em morfologia, e eu me lembro que ela ficou, foi no Piauí, ela ficou durante uma semana só falando de um sufixo, o emos, a importância do sufixo na produção derivacional da língua portuguesa. E eu disse, puxa vida, um sufixo, ela passou uma semana dando aula e não encerrou, praticamente ficou em aberto. Então, qual a minha sensação? Puxa vida, tem um mundo pela frente que eu não dou conta. Só estudar a morfologia, só isso por si só, tem a morfologia derivacional, lexical, mas o desafio, gente, está exatamente nisso. É uma área, essa área de linguística, na área de literatura, são áreas que tem muito pela frente. O Sequim, por exemplo, é especialista, né? É um doutor, mas diga assim, especializado em João Cabral de Melo Neto. Mas também ele mergulha em outros autores, poetas, e mesmo assim parece que é um mundo que ele não conseguiu dar conta. São muitos artigos, são muitas teses referentes, por exemplo, a João Cabral de Melo Neto. Algo que parece inesgotável. Assim também com relação à obra de Alencar. São muitos estudos. Há uns 3 anos eu fiz um levantamento bibliográfico de teses. Eu encontrei pelo menos umas 60, 70 teses. Eu nem estou falando de dissertações sobre a obra de Alencar. No caso, hoje, a gente vai dar um foco na estilística de Alencar e, para tanto, eu achei pertinente dar uma base teórica para, em seguida, a gente mostrar caminhos para esses comentários linguísticos. A aula ficou, portanto, baseada, sim, nesta temática. As escolhas estilísticas na obra de José de Alencar. Estilística léxica, tá certo? Quais os objetivos das aulas de estilística de português ao longo do semestre? A nossa ideia é prover ao aluno os conhecimentos necessários para aplicar fonologia, morfologia, sintaxe, léxico-semântica, análise de textos de diferentes gêneros, articulando as funções expressiva, conativa, poética da linguagem. Quando a gente fala assim, diferentes gêneros, para mim seria quase impossível a gente dar conta dos diversos gêneros, né? Anúncio, não daria tempo. Então, nosso foco, basicamente, ao longo da disciplina, é a estilística literária. E nela também a gente avança um pouquinho, mas não consegue avançar. A gente não tem como ter a cobertura total de todos os gêneros. Este semestre ainda, mês de junho, eu espero, me cobre em sala, uma leitura, um estudo, eu levarei inclusive cordel para vocês, do cordel. Então, cordel é um gênero interessante para a sala de aula, muito viável, e nós temos muito a explorar do cordel em sala de aula, tá certo? No mês de junho eu pretendo trabalhar com vocês um pouquinho, nós vamos fazer esse seminário, mas tem um momento que eu vou parar e estudar cordel com vocês. Eu gostaria até que vocês me cobrassem em sala de aula esta promessa. Então, o outro objetivo desta aula é mostrar que a subjetividade a esses aspectos estão presentes não apenas no texto literário, mas em todo o texto marcado pela intencionalidade e pela plasticidade da linguagem, para além da função referencial. Eu acho que nós vamos colocar aqui um texto que é extraído do jornal da Folha de São Paulo,
E eu digo, ali também tem a estilística praticamente literária, né? Com todos aqueles comportamentos subjetivos de expressividade, que normalmente a gente se depara com texto literário, mas que nos surpreende também encontrar esse simbolismo fonético, morfológico, sintático, em um texto referencial, em um texto, por exemplo, notícia de jornal, em um texto, por exemplo, reportagem, em um outdoor, em qualquer outra mídia. E nós, muitas vezes, não levamos em conta que quem promoveu aquilo ali, muitas vezes é um grande escritor, um grande poeta, né? E ele está naquele trabalho de arte, e isso ele tem intenções, muitas vezes, de alcançar a, aquela estesia, de alcançar, portanto, aquela sensibilidade no leitor. E eu aí começaria com um trecho que eu gosto muito, de Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que ele diz assim: enfim, cada um que quer aprova, o Senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. Não é interessante isso aí? Enfim, isso faz parte do diálogo. Enfim, cada um que quer aprova, o Senhor sabe. Pão ou pães é uma questão de opiniões. Então você já viu o escritor aí com a quebra da norma padrão. Na estilística, gente, nós chamamos isto de desvio. É o desvio estilístico. O que é que o opinião está errado? Vírgula. Está fora da norma. Mas o escritor, o romancista, teve uma intenção deliberada de quebrar essa norma. Para alcançar que fim com isso? Bom, eis a pergunta importante para quem vai fazer análise literária, para aquele que vai fazer o seu comentário estilístico. Aí veja o que nós colocamos aí. A frase de João Guimarães Rosa explora criativamente a linguagem ao usar opiniões por analogia com pães, produzindo humor e quebra da norma padrão. Ora, só quem quebra a norma padrão é quem a conhece. Veja que é diferente embora nós possamos falar também em variação linguística, nesse caso a gente fala em variação linguística, todavia, mais apropriado talvez é falar em variação estilística. Então, a variação estilística, ela também pode ter por trás dela a intenção de uma quebra intencional da norma padrão, tá certo? Que foi o caso aí de opiniões. Então, o autor, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, ele valoriza a oralidade e mostra a linguagem como espaço de invenção e expressividade. Toda vida que a gente tem essa sensibilidade de observar essas intencionalidades, essas intenções do autor, para efeito de sentido, para efeito estilístico, para efeito de expressividade, nós entramos, portanto, no mundo da estilística, tá certo? Em que a gente não está preocupado com a norma padrão, a gente está observando, rapaz, ele, para ser escritor, ser um grande romancista, autor de Grande Sertão Veredas, ele domina a língua. Os seus conhecimentos prévios, tem conhecimento de mundo, mas tem conhecimento do assunto do que ele está tratando e conhecimento da língua. Por isso, ele subverte em algum momento, que é o caso que Guimarães faz, né? Ele tem fama disso. Por isso que ele vai influenciar
muitos autores, né? Muitos autores são influenciados por ele e vice-versa. Eu acho que tem uma entrevista que ele dá em que ele mostra a influência que sofreu de Raquel de Queiroz, por exemplo, né? Então, aí a gente pensa assim, puxa vida, são autores que ficam lendo outros autores e influenciados. Isso acontece, por exemplo, Domingos Olímpio, eu noto, né, até pela construção da sua narrativa e construção lexical ali, registro lexical, melhor dizendo, uma forte influência de Euclides da Cunha. Então, quando o intertexto está presente no romance. Tem uma passagem que eu gosto muito, que eu extraí aqui, e aí vem uma parte teórica inicial da nossa disciplina hoje, e que nós chamamos de duplo relacionamento. Então, quando nós vamos estudar a estilística do léxico, a estilística da palavra, este conhecimento prévio nosso agora requer que a gente evoque aquelas primeiras aulas de linguística, principalmente em Ferdinand de Saussure. Aí vocês vão dizer assim, que essa é a minha sensação também, Iane e Orlena. Quer dizer, você pode dizer assim, quando eu estudei, eu vi essa história de paradigma e sintagma, eu vi essa noção de signo linguístico, significante, significado, mas isso era tão metalinguístico, era tão solto, que eu nunca vi a importância disso. Pois é, essa base que você aprendeu, que tem lá alguma informação, agora nós podemos aplicar aqui, ou pelo menos dizer que ela tem algum valor aqui. Por isso que a gente fala em duplo relacionamento. Se você lembrar, a obra de Fernand de Saussure é toda marcada pelo princípio de dualidade, né? É um olhar positivista, filosófico, né? O princípio da dualidade. Olhem bem para o texto, eu vou até pedir a Iane. Iane, você está por aí? Iane Araci, você poderia ler esse texto aí para mim, para ver se, por gentileza? Olá, bom dia. Já Bom vamos. dia, Iane. Pode ler, por favor. Há mais de 2 anos e meio, o fogo destruiu Notre-Dame, a igreja mais visitada do mundo e o monumento mais visitado da França. Muito bem. Uma leitura boa, viu? Parabéns, gosto muito da sua leitura, viu? Muito bem pronunciado, né? Muito bem. A Iane fez a leitura, é bem pontuada, né? Por isso que a leitura em voz alta, né, Iane e Orlena, a leitura em voz alta em sala de aula é importante, porque ela faz parte também da compreensão leitora. E muitas vezes os professores deixam de lado a leitura em voz alta e ficam focada na leitura silenciosa. Parece até que, para compreender o texto, eu preciso ficar em silêncio, mas não necessariamente. A leitura em voz alta, também a decodificação, faz parte do processo de compreensão leitora, né? Não é só uma questão de decodificação. O ritmo da leitura, a entonação, são elementos paralinguísticos, né, que participam do processo vamos dizer, o processo semântico do texto, ou interpretativo, melhor dizendo. Então, há mais de 2 anos e meio, o fogo destruiu Notre-Dame. Eu gosto muito essa nota aí, eu extraí da Folha de São Paulo, e ela é bem maior, eu só tirei um pedacinho. Mas veja aqui a construção. Veja a construção,
é de um jornalista, né? Ele não é poeta, ele não é escritor, e o que saiu aqui é uma informação no jornal. Portanto, entre aquelas funções da linguagem de Jacobson, né? Quais são as funções da linguagem? Função emotiva, função conativa, função metalinguística, função referencial, função poética, função fática, né? Entre aquelas 6 funções, esta função aqui, a informativa, nós chamamos de referencial. Uma característica da referencial, ela é o jornalista escrever um texto neutro, né? Sem muita emoção, um texto em que o leitor, diante daquele fato, encontra as respostas do seu lead. Que respostas são essas? Onde, quem, como, quando, né? O que são essas informações. Então aparecem aí. Há mais de 2 anos e meio, o fogo destruiu Notre Dame. Aí aparece vírgula. A igreja mais visitada do mundo e o monumento mais visitado da França. O que é que vocês acharam desta construção do jornalista que escreveu essa nota aí, ou esta matéria? O que é que você comentaria da construção da frase ou da seleção das palavras? O que é que chamou a atenção de vocês? A imagem aí eu coloquei, né? Mas tinha outra imagem lá, maior, tal, na matéria. E aí é só um pedacinho. E eu pergunto para vocês duas que estão aqui, Orlena e Yane Araci. Eu não sei se tem muito a ver, Pois não, Yane? mas o uso de igreja e monumento como sinônimo. Eu não sei se tem muito a ver, né? Mas é a única coisa que eu consigo pensar, assim. Você está tomando como sinônimo, né? É, Interessante. é como se fosse entendido, né? Que esse não é sinônimo, mas nessa construção eu entendo como sinônimo. Muito bem. O que você entende, Anne, nós estamos dialogando, é interessante, é como você tem um processo de sinonímia, não é? Assim, pode não ser aquele sinônimo dicionarizado automático, mas é por extensão. Por isso que o estudo semântico é tão importante. O que é igreja? Igreja é um local, não sei o que, é um monumento. Ora, por que ele está usando monumento aí? Porque está falando de uma igreja histórica e marcada pelo seu turismo, né? Então, essa igreja que foi destruída, agora ele dá uma extensão. Por isso que uma das características importantes nesse estudo que nós estamos fazendo é aquela noção que você deve lembrar em sala de aula, que nós tocamos, Iane, que foi do campo semântico. Lembra? Então, esse campo semântico aí é como se eu colocasse Notre Dame no centro e ficassem gravitando em torno do Notre Dame, ficasse gravitando igreja, que tem a ver com Notre Dame, monumento, que tem a ver com Notre Dame, e assim por diante. Por isso que você coloca, me surpreende, eu observo aí, igrejas e monumento tomados como sinônimos. Porque estão no campo semântico, estão no campo, portanto, de sentido. E isto é fascinante. Pois não, Iane, pode falar. É como se fosse aqueles termos da semântica que eu esqueci, hiperônimo e hipônimo. Exatamente. Monumento, igreja dentro de monumento e Notre Dame dentro de igreja. Perfeito. Exatamente. Porque a linguagem, por exemplo, você percebeu isso. Não sei se você nota, Iane, nesse momento que você fala, você está dando vida
aquele conhecimento semântico. Porque qual o sentido da gente aprender hiperônimo? Qual o sentido de aprendermos sobre hipônimo? É observar em que situações concretas, no uso da língua, na linguagem, esses conceitos vão aparecer. Então, aí é muito interessante como você observa. Qual o hiperônimo? Né? Quer dizer, qual é aquela situação que normalmente em semântica diz fruta, né? A fruta é o hiperônimo. Aí vamos fazer o hipônimo. Quais são os hipônimos? São aqueles elementos concretos que representam a fruta. Aí diz assim, maçã. A maçã é hipônimo. Laranja é hipônimo. Então, a língua, muitas vezes, ela gira em torno disso. Nós colocamos um hiperônimo e depois a gente vai colocando, definindo os hipônimos. Parece até repetitivo, mas isso engrandece bastante o texto do ponto de vista estilístico, né? Então você pode de repente ver aí a igreja pode ser algo que a gente chama super ordenado. O hiperônimo também, Iane, é chamado de superordenado, né? Está acima. Aí aqui gravitando, ó, a igreja está aqui. Aí pode estar aqui, você pode entender o Notre Dame aqui como exemplo concreto do que é a igreja. Ou se você quiser tomar como um monumento, se for, por exemplo, um hiperônimo turístico, talvez seja botar aqui, né? Por isso que as rubricas são assim, por exemplo, você vai fazer um guia. Imagina a importância dos hiperônimos e dos hipônimos. Você vai fazer um guia de turismo. Aí você bota em cima o quê? Monumentos históricos. Concorda? Aí você bota aqui, monumentos históricos. Aí o hiperônimo. Aí dentro dos monumentos históricos, aí você vai visitar a igreja Notre Dame, a igreja tal, e assim por diante. Em Salvador, por exemplo, eu acho muito interessante quando nós visitamos a cidade, aí a pessoa diz, vamos conhecer os monumentos históricos. Aí, lá em Pelourinho também você vai ver as igrejas, tal. Aí, quer dizer, conhecer os monumentos históricos passa necessariamente por conhecer os seus hipônimos. No caso, a nomenclação de cada uma das igrejas, tá certo? Muito interessante. Agora, veja bem, destruiu Notre Dame, vírgula, a igreja mais visitada do mundo e o monumento mais visitado da França. Eu estava olhando aqui, enquanto você falava, Iane, uma das características que a gente observa aqui é a presença do aposto. Tu concorda? Destruiu Notre Dame. Aí depois, aí diz, a igreja mais visitada do mundo e o monumento. É um reforço de um aposto. Então, a gente já vê aí não só uma seleção lexical, mas a própria construção do aposto favorecendo esse tipo aí. Veja que eu não estou diante de um texto literário, mas eu já observo a riqueza estilística da sua construção. E aí, nesse trecho, eu queria só enfatizar, além do que a Iane colocou, é que no plano estilístico, o trecho que nós estamos tirando, né, de uma matéria maior, organiza-se pela repetição enfática da expressão mais visitada em a igreja mais visitada do mundo e o monumento mais visitado da França. Eu não sei se vocês ouviram muito de professores em sala de aula, eu não estou nem me referindo à universidade, estou me referindo à escola, dizendo assim, olha, tenha cuidado, evite repetir palavras, porque empobrece muito tal. Aí você pode dizer, depende.
Se a repetição for esvaziada de expressividade, essa repetição tautológica, mecânica, ela é ruim. Mas se ela tiver um valor expressivo, um efeito semântico importante, ao contrário, a repetição é boa, é bem colocada. Então, veja bem, imagina você apagar visitada e visitado. Estão praticamente no mesmo período. No entanto, num eu digo a igreja mais visitada do mundo e depois o monumento mais visitado da França. Esse paralelismo lexical, ele intensifica a dimensão simbólica e cultural de Notre-Dame de Paris, ressaltando sua relevância mundial. O emprego também do verbo destruiu associa o incêndio a uma ideia de perda irreparável, enquanto a referência temporal, a mais de 2 anos e meio, prolonga o efeito emocional de acontecimento da memória coletiva. Então, no estudo estilístico, não sei se vocês observam, é por ele que a gente, até o tempo verbal, vai fazendo diferença. Então, a seleção, ele não colocou assim, incendiou. Ele não usou o verbo incendiou. Ele fez uma seleção lexical para destruir, o que é muito forte. E para quem lembra, vocês devem lembrar aquele período, né? Eu acho que foi em 2019 ou 2020 que houve um incêndio. Aquilo ali chocou não só a França, o mundo, né? Porque uma igreja medieval que foi tomada pelo fogo. Não apenas queimou, foi destruída, né? Então, o incêndio realmente destruiu. E esse é um dado importante. Um outro dado importante aí é, há mais de 2 anos e meio, o tempo também que foi colocado aí, tá certo? Vamos observar agora sobre o duplo relacionamento. Então, aparece aí relacionamento paradigmático e o relacionamento sintagmático. Aí você pode dizer, mas professor, agora eu me lembrei de paradigma e sintagma de Fernand de Saussure. Exatamente. Vocês devem lembrar que o paradigma é aquele eixo vertical e o sintagma é o eixo sintagmático. No relacionamento paradigmático, consiste na escolha e substituição de termos que podem ocupar a mesma posição em um enunciado. No relacionamento sintagmático, esse relacionamento sintagmático, ele consiste na combinação e organização linear dos termos dentro do enunciado. Tá havendo um barulhinho aqui, é de construção ao lado. Infelizmente, a gente vai ter que conviver durante a aula de hoje com esse barulho, tá certo? Muito bem. Espero que dê certo a gente continuar. E aí, um dos autores do nosso evento, do ciclo, vai ser... Um dos autores, não, o único autor que vai ser foco é João Cabral de Melo Neto. E eu achei pertinente trazer para vocês barulhinho repetindo. Barulhinho é de construção ao lado, que não tem como a gente impedir, né? Vizinho aqui. E aparece aí esse texto que nós colocamos em negrito, a palavra água. E diz: catar feijão se limita com escrever, joga-se
os grãos na água do alquidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Aí do João Cabral de Melo Neto, em 94. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Alguém gostaria de comentar um pouquinho sobre isso? Esse é um texto que circula muito, né, na academia, né? Quem vai estudar modernismo, principalmente 45, necessariamente vai ter que citar João Cabral de Melo Neto. Alguém gostaria de comentar esses versos? Iane, nós temos aqui Maria Antônia Freire, Orlena, fique à vontade. O que é que vocês acham desse? O que tem a ver com a estilística léxica, na opinião de vocês? A ideia de catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água. Pois não, Iane? Só passar aqui, esse pessoal que fica passando na avenida faz muito barulho. Pois não. É aqui e Mas, aí, né, Iane? O pessoal não para. eu, É pois a é, vida trabalhando, né? O pessoal trabalhando, tá certo. e eu moro aqui do lado da avenida, passando caminhão direto. Às vezes eu nem escuto o que o senhor está falando. Certo. Eu vejo mais relacionado, assim, ao significado, ao que ele está querendo dizer, né? Porque ele falando, catar feijão se limita como escrever, joga-se os grãos na água, como se fosse as folhas, as palavras na folha do papel, né? Como se fosse fazer o rascunho. Quando a gente faz um rascunho, lê, né? E percebe o que precisa ser tirado, o que é pertinente, o que não é, né? E aí a gente passando a limpo. Só o que eu consegui pensar, eu não consigo envolver muito a estilística, né? A questão da disciplina. Quando o senhor começa a falar, aí me vem, entendi isso, tal, eu consigo relacionar. Mas quando eu estou pensando sozinha, assim, eu não consigo. Só essa questão, assim, né, do todo, da interpretação. Agora, muitas vezes, né? Por exemplo, eu quero, particularmente, eu estou puxando brasa para minha sardinha, né? Mas talvez eu não encontre imediatamente esta contiguidade, essa aproximação. E cada um, por exemplo, quando a gente vai interpretar, né, Yane, é muito interessante que quando nós vamos interpretar um texto, o que é que vai acontecer? E é aí que eu quero colocar algo extremamente importante. Nós levamos para o texto os nossos conhecimentos de mundo, as nossas experiências individuais. Então, imagina você conversar com uma pessoa que conhece o mundo, viajou pelo mundo. E aí, de repente, ela pode pegar um texto desse e fazer uma interpretação. Alguidar, eu vi alguma coisa, alguidar, não sei aonde. Tá. De repente, ela pode trazer para o texto e para colocar como voz a experiência de mundo. Por isso que a interpretação que eu faço, que você faz, que nós fazemos, ela, dependendo da audiência, ela pode ter uma possibilidade de vozes, daí todo o texto tem a sua polifonia, né? Batim já nos chama a atenção sobre isso. Pois não, Vitor? O Vitor pediu a palavra. Muito bem. Então,
como é que eu posso, eu estou colocando agora a partir da tua palavra, né, Iane? Catar feijão se limita com escrever. Catar feijão. Quem teve aqui já a experiência de catar feijão, né? Ali está selecionando o feijão que vai lá para a panela. Os grandes escritores parecem catar feijão, né? Tem lá um pacote de feijão, mas não, simplesmente você não joga aquele feijão dentro da panela. Até o pessoal brinca, né? Eu fui aluno de colégio militar e a gente comia comida de quartel. Aí a gente, puxa vida, tanto feijão, tanto arroz, não dá nem tempo de catar nada, né? Já joga ali. Embora eles fazem, né? Eles fazem uma limpeza de qualquer maneira. Mas é diferente daquela mão, daquela pessoa que está na cozinha, que vai pegando de um a um, né? Então, eu gosto muito dessa metáfora dele, que diz: catar feijão se limita com escrever. Então, o ato de escrita, eu até concordo com vocês, quando estão no processo de TCC, sofrem muito, né? Porque vocês sabem que aquela banca pode ser rigorosa e cada palavra que você colocar, você vai ser cobrado por ela, né? Aí o professor vai dizer: aqui você escreveu isso, quer dizer o quê? Então, essa responsabilidade com quem escreve é bem maior do que se fala. Por exemplo, eu estou falando aqui, não tem um texto pronto, prévio, mas depois que vocês puderem ouvir, e eu mesmo me escuto, puxa vida, eu disse isso, eu disse dessa maneira, poderia ser diferente. É como se a reprodução da gravação fosse uma espécie de escrita. Eu falei isso, está escrito. Mas durante a fala, logo se dissipa. Eu falo, vai embora. Já é diferente, a escrita fica, né? As palavras é que vão embora. Então, aí já mostrando, impactando para vocês, o meu objetivo aqui é mostrando que em catar feijão se limita com escrever, joga-se os grãos na água do alguidar, já mostrando que desde o primeiro momento o autor, o poeta, o escritor, ele tem as suas escolhas estilísticas, ele tem as suas escolhas lexicais. E as palavras na folha de papel. E aí tem aquela visão bem behaviorista, né? Que o papel está vazio e são jogados ali. Mas aí o poeta vem com a Professor, atenção. Pois não, Vitor? aquela hora eu estava encontrando dificuldade de Pois não. ter a semiose por aqui, porque é a minha primeira vez com essa plataforma. Aí eu tava tentando. Ai, coisa Aí eu boa. tava tendo dificuldade de encontrar o microfone. E Oh, eu, meu e eu Deus. apertando aqui foi silenciar a sua voz. Pois não, lamento. Mas seja bem-vindo. Né? Obrigada. A minha pergunta era sobre o significado da palavra alguidar. O que é que significa alguidar? O melhor caminho para a sua questão que você coloca agora é o contexto. Toda vida que você tiver diante de um texto e tiver dificuldade, vamos ver se o contexto é o melhor guia. Então, na opinião de vocês, o que seria alguidar? Catar feijão se limita com escrever, joga-se os grãos na água do alguidar. O que seria alguidar, na opinião de vocês? Pelo contexto, não é pelo dicionário. Seria o quê?
um recipiente, seria uma panela? O que é que você acha, Vitor? Pelo contexto. Eu não faço a mínima ideia, eu juro. Por exemplo, no meu caso é fácil. Você nasceu aonde? Em Sobral, foi? Sim, eu sou natural de Sobral. Mas é da sede ou distrito? Sede. É da sede. Mas já foi a distrito? Foi a distrito de Sobral? Muito pouco. Muito pouco. Pois é, eu nasci lá no sertão mesmo, por exemplo. Mas você alcançou ou vê ainda Cacimba? Sim. Cacimba. No interior a gente vê Cacimba. Não tinha nem. Você é da época das quartinhas? Lembra quartinha? Não, isso não. Não sabe nem o que é, né? Pois é, antigamente o que é que você tinha? Quartinha. As quartinhas. Hoje a gente tem filtro, né? Já nem tem tanto, porque todo mundo tem geladeira, não tem filtro. Mas, por exemplo, tinha as quartinhas, que era feito de barro, tá certo? E também depois o filtro de barro. Hoje quase não tem. Hoje você tem um gelágua, pronto, você tem um gelágua, né? Você chega numa clínica, tem um gelágua ali. Que se você voltar ao tempo é quartinho. Então aí esse alguidar, esse vaso, né? Esse vaso de barro, né? Que para a gente é como se fosse um recipiente que a gente joga ali. Para quem cata feijão, a gente faz muito isso. A gente joga numa cuia, normalmente numa cuia, é uma cabaça, né? A gente faz da cabaça, faz uma cuia, corta, joga água ali e joga o feijão. Quando joga o feijão, as casquinhas todas sobem. E o feijão ruim também ele sobe. Aí só fica lá embaixo o feijão bom que é para cozinhar. Não é interessante? O poeta levou isso. Porque lembre-se que João Cabral de Melo Neto é homem do sertão, é nordestino, é pernambucano. E o texto dele é refinado, poeticamente refinado, mas a temática é a temática de homem de sertão. Por isso que ele diz: catar feijão se limita com escrever, joga-se os grãos na água do alguidar. Né? O alguidar é um vaso, né? Um vaso de barro. No sertão é também um vaso de barro, mas mais limitado, né? Mais grosseiro, digamos assim. Eu me lembro, inclusive, minha avó fazendo esses vasos de barro e serviu para cozinhar. E serve para catar e também para cozinhar. Botava naquele fogo a lenha. Né? Por isso que faz tanta diferença no sabor também. Puxa vida, 4 versos de uma estrofe, de um pedaço de estrofe, mas que pode render muita coisa. Render em quê? A gente pode estar diante de palavras que a gente nunca leu na vida, não tem a menor ideia, vai ter que consultar o dicionário, ou se não tiver o dicionário, vai ter que ser guiado pelo contexto, tá certo? E aí eu quero colocar para vocês o seguinte, diante do que vocês colocaram. No trecho de João Cabral de Melo Neto, a atividade de catar feijão funciona como uma metáfora do fazer poético. A aproximação entre os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel revela um processo de seleção rigorosa da linguagem. Quem lembra o tema da nossa aula hoje? Escolhas estilísticas. Que são escolhas? É uma seleção rigorosa, intencional, de itens, de termos que vão aparecer naquele texto. Então, o verbo joga-se fora o que boiar.
sugere a depuração e a escolha criteriosa das palavras, característica marcante da poesia cabralina, baseada na precisão, na economia verbal e no trabalho racional da escrita. Puxa vida, a grande epifania para conhecer, por exemplo, João Cabral de Melo Neto, eu não sei se eu vou encontrar agora facilmente para vocês, né? Na última aula eu levei para vocês verem em sala. Quer dizer, você tem aqui um conjunto, aqui tem toda a obra poética do Cabral de Melo Neto. Às vezes eu digo toda a obra, tem alguns poemas que eu não encontro. Eu vou até perguntar o Sequim. Eu acho que ele selecionou, não tem exatamente toda a poética dele, mas tem os livros, né, as representações. Muito bem. Então está aqui um livro, ó, volumoso, só sobre a poesia. Aqui, na verdade, você tem metáfora, né, para desvelar. E aqui tem, por exemplo, tem uma obra que eu não levei para a sala, que é do Sequim, que diz assim, João Cabral, de ponta a ponta, do Antônio Carlos Sequim, em que ele vai analisando cada um dos livros poéticos, né? Ele coloca até as imagens também das capas, é bem interessante, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui que vocês estão observando aqui, tem a imagem e ele vai analisando cada, eu creio, os principais poemas, né? Mas quando eu vejo um texto assim, um livro muito volumoso, eu acho que sempre é a obra completa. Eu tenho uma obra completa, assim, num só tomo, da Lígia Fagundes Telles. Aí, como eu tenho, às vezes, o livro completo, aí eu vejo que ali realmente tem. Mas a obra de João Cabral de Melo Neto, os livros soltos, eu não tenho. Eu tenho os 3 livros dele, mas não... Pelos 3 livros, 2 eu noto que não tem toda a poesia lá aqui reunida, né? Aí eu acho que ele usou o critério de seleção. Seja como for, veja como é interessante observar. Quando a gente faz esse estudo de estilística literária, a gente pode ter descobertas importantes que nos levam a observar traços expressivos na poesia cabralina. Entre elas, a precisão, que foi exatamente a escolha daquela palavra, ele colocou alguidar, porque certamente é um termo que na época dele, aí volta aos conhecimentos de mundo, circulava muito. Aí você diz, mas hoje eu nem sei o que é. Pois é, tem que ir ao dicionário. Eu agora há pouco falei para você de quartinha. O Vitor disse, eu nunca ouvi falar negócio de quartinha. Mas cacimba, eu já escuto. Mas aí tem mais cacimba, né? Praticamente é tudo. O sistema de abastecimento de água já não descarta cacimba, né? A gente fala poço, mas poço só tem na serra. Mas nem fala cacimba, mas o poço é mais industrializado, é uma máquina. Cacimba as pessoas desciam para cavar, né? Então, alguns termos algumas palavras também vão deixando de circular e vão ficando anacrônicas, né? Muito bem. Outro dado importante que a gente pode descobrir no estudo de estilística é a economia verbal. Então, é um texto mais preciso, mais curto, e o trabalho racional da escrita. Quer dizer, não é obra, não é dom, que a pessoa sentou, aí inspirado, não. A pessoa sentou, jogou ali as palavras no papel e começou a organizar aquilo que merece estar ou não no texto. Os alunos que eu oriento, TCC, inclusive tem uma
recentemente um aluno me procurou, depois de um ano travando uma luta consigo mesma, né? E ela disse assim, professor, qual é? Eu tenho que me basear em quê? Eu disse, não, se baseia no primeiro conhecimento e fabuloso que você tem, que é a sua própria memória. Sobre esse assunto que você quer escrever, você sabe o quê? Ixi, professor, pronto, começa por aí. Então, pedi que ela escrevesse. Vai escrevendo, sem olhar na internet, vai escrevendo. Depois que você fizer essa descarga, é que a gente vai ver o que é legal levar para o TCC e o que é aquilo que a gente pode reforçar e aprofundar. E não fazer o contrário. Eu vou ler para escrever. Não. Eu vou escrever para, em seguida, eu começar a ler e fazer esse movimento de escrever, ler, ler e escrever. Aí, no final, vai dar certo. Então, os níveis são... Nós temos alguns níveis de escolha estilística. No eixo da seleção, que é no eixo paradigmático, certo? O que é paradigma? São todas as informações que estão potencialmente na nossa memória e que a gente vai selecionando por critérios, ou pelo gosto pessoal, ou para atender aquela temática X. Normalmente a gente usa esses critérios. Eu não sei se você já passou por uma situação que está discutindo com a pessoa, aí a pessoa diz, rapaz, tenha cuidado no que você está dizendo, isso aí que você está dizendo pode ser tomado como injúria, né? Aí a pessoa, tá certo, eu não tive essa intenção. Então, às vezes até num diálogo, assim, a pessoa tem cuidado com o que você está dizendo, né? Não, a gente não diz assim, não, né? Tenha cuidado. Então, isso mostra que, às vezes, você tem um repertório virtual dentro de si, mas não quer dizer que você vá utilizar, despejar tudo isso. Há necessidade de fazer uma seleção que ela é extraída desse eixo paradigmático, em que se deve optar por uma unidade com exclusão de outras. Então, aqui só cabe eu falar feijão. Eu não posso falar em arroz. Aqui só cabe eu falar feijão, mas não cabe falar em macarrão. Aqui é alimento, aqui não é alimento, né? E assim por diante. No eixo da combinação, em que se elege um tipo de construção ou de arranjo no sentido de estabelecer relações precisas entre as unidades lexicais. Nesse eixo da combinação, ou eixo sintagmático, é o eixo aqui das construções. Não sei se vocês repararam no início da nossa fala, que tem Notre Dame, aí depois vem o aposto, né? Vem um aposto relacionado à igreja, vem um aposto relacionado a monumento. Só aí você tem 2 níveis de aposto que atende à igreja de Notre Dame, né? Que nem aparece, se você reparar bem, não sei se vocês notam, no texto anterior, poderia ter assim, a igreja Notre Dame, mas ao contrário, pegou a igreja e jogou lá para o aposto, né? Isso mostra que o autor teve, portanto, uma intenção deliberada de focar no nome Notre Dame e jogar a igreja para o aposto, para tentar explicar o que era isso, né? Agora, essa eu vou pegar um pouquinho vocês no pé, né? Observem aqui. Uma boa ilustração de Paulo Mendes Campos para a redação da frase a marquesa saiu às 5 horas. Então, aí mexe, nessa questão, preste atenção. Nós vamos mexer com essa noção de escolhas estilísticas
de forma muito legal, bem interessante. É uma brincadeira do escritor Paulo Mendes Campos, mas vejam bem, a frase foi essa, observe assim, aconteceu um fato, a Marquesa saiu às 5 horas. Aí alguém diz assim, faça uma frase estranha, né? Eu diria assim, fantástica, quase aquele realismo mágico. Aí você poderia escrever assim, a Marquesa, que horror, saiu às 5 horas. Isso causa um estranho. Que horror? Por que horror? Então você vê que a forma como a gente diz e a escolha como a gente diz pode marcar, ser uma característica fundamental do estilo. Então, quando eu digo assim, a Marquesa, que horror, saiu às 5. É um estilo estranho, digamos assim, ao menos estranho. Aí veja um outro estilo. A Marquesa Brasileiros. A Marquesa saiu às 5 horas. Esse é o estilo oratório. Tem a cara dos políticos, né? Brasileiros, brasileiras, meus amigos, minhas amigas, né? Então, se alguém escreve a Marquesa Brasileiros, a Marquesa saiu às 5 horas. Isso marca, portanto, esse estilo mais pomposo, laudatório, oratório, né? Então, é aqui que envolve seleção ou escolhas estilísticas e estilo. Por isso que quando a gente diz assim, em João Cabral de Melo Neto, naqueles versos tem precisão, naqueles versos tem racionalidade com relação à escrita. Naqueles versos ele tem uma temática regional. Aquilo é o estilo dele. Aquilo é o traço estilístico dele. Então, o melhor caminho, gente, para a gente falar do estilo literário de um autor, poeta, romancista, é ver, por exemplo, o processo de escolhas lexicais. É um caminho. Porque nesse processo de escolhas lexicais, ele está marcando com isso o seu estilo individual. De repente, ele pode também estar reproduzindo um estilo epocal. Por isso que escritores que têm temáticas semelhantes, escritores que têm estrofação semelhantes, escritores que têm influências de leitura convergentes, eles estarão unidos nas suas escolas literárias. Por isso que a gente diz assim, eles são românticos e são parnasianos. Se nós pegarmos, por exemplo, os grandes autores parnasianos, Raimundo Correia, sei lá, aquele Oliveira, eu esqueço o sobrenome, Oliveira, dá vontade de dizer Oliveira Paiva, mas não é Oliveira Paiva, não. Que nós até trabalhamos um soneto, na prova, né? Tem um soneto, né, que nós trabalhamos. Depois vocês me ajudam a lembrar. Então, eles têm algo em comum. Que é algo em comum? A temática parnasiana, a preocupação formal, faz com que eles venham a pertencer a um estilo literário escolar. Então, vejam aí, você pode ter também um estilo, e isso vai estar refletido na seleção vocabular, vamos dizer, monárquico. Aí eu digo assim, a excelentíssima senhora Marquesa deixou seus aposentos às 5 horas da tarde. É um estilo monárquico, majestoso, de nobreza, né? E o último
a gente pode dizer a Marquesa, altamente abreviado, ó, Marquesa, saiu às 5, em que você provoca aí elipse, né, de horas, né? Se subentende que você vai que horas? Eu vou às 7. Está se referindo a horas, né? Então, aí já eu estou mostrando para vocês o quê? Qual foi o meu objetivo atrás desses exemplos sobre a Marquesa saiu às 5? É que, a partir da seleção, a gente observa também uma forma de escrever, um estilo próprio que vai caracterizando, né? Por isso que a gente diz assim, o estilo machadiano, o estilo cabralino, e assim por diante. Então, porque ele vai ter algo bem característico em termos de comportamento verbal, na seleção de vocábulo, na construção formal do seu texto, né? Isso passa a ser reincidente, recorrente, isto é, passa a ter uma regularidade. A grande epifania para quem estuda o texto literário, em particular, é descobrir essas regularidades que estão presentes ali e que é o analista do texto, o estilista ali que vai fazer o desvelamento disso, né? E que o leitor comum às vezes não percebe no primeiro instante. Aí diz, rapaz, puxa vida, eu não me dei conta. Uma das coisas para mim interessante, inclusive que eu estou aguardando esse momento, tem um professor, acho que é da Federal do Rio de Janeiro, que ele vai falar da estrofação, né, da composição em verso, como é que é construído os versos de João Cabral de Melo Neto. Aí, qual a ideia que a gente tem? Não, João Cabral de Melo Neto, ele não segue, ele não é parnasiano, então ele quebra, no primeiro instante, todo o sistema de métrica, né? A métrica cabralina é como se ela fosse irregular. No entanto, alguém não observa isso. Vê, inclusive, um comportamento regular. Eu mesmo estava olhando alguns textos dele, alguns poemas recentemente, e disse, isso aqui é um heptassílabo. Isso aqui, quer dizer, ele segue uma certa medida. Isso é fascinante, né, descobrir. Então, era isso que eu queria colocar para vocês, e vamos entrar agora. Um dos maiores desafios que nós colocamos nesse estudo de estilística lexical é no romance. E, para isso, nós selecionamos aqui alguns trechos, né? Os trechos são maiores, mas para apresentar aqui, se eu estivesse em sala de aula, eu entregaria em papel, né? Em versão em papel com texto mais completo. Poderia até fazer isso no nosso retorno presencial. Então, eu vou mostrar, fazer uma amostra, trazer um exemplário de trechos em Alencar, em algumas obras de Alencar, mostrando para vocês como é interessante a gente analisar. Aí eu escolhi, aleatoriamente, água. Aí, a partir de água, por exemplo, eu vejo aí que água não é só um substantivo comum, não é uma mera palavra. Então, se ela está com muita frequência no texto literário de Alencar, por exemplo, ele teve alguma intenção deliberada. Por isso que eu trabalho com a noção de culturemas, né? Que é uma pesquisa que nós fazemos em torno da estilística literária e que tem uma base linguística importante. Então, eu coloco, por exemplo, que os símbolos precedem a linguagem verbal porque surgem da associação
entre determinados fenômenos e uma realidade concreta ou sua representação conceitual. Então, aqui eu estou mostrando, tenho trabalhado com o conceito de reália, que se refere a palavras que vão designar objetos, conceitos, fenômenos próprios de uma cultura específica. Assim, um culturema como água possui um significado universal ligado à vida e à sobrevivência, mas também assume valores culturais e simbólicos diferentes conforme cada sociedade. Então, eu poderia, por exemplo, no verso de Cabral de Melo Neto, que nós citamos antes, será que feijão, essa noção de feijão, aparece em outros versos? Ou será que aí em feijão, por si só, feijão tem um indicador simbólico, cultural? E, na medida que eu estou falando aqui, eu não sei se vocês vão concordar comigo, naquela situação, eu vou usar esse termo porque esta semana mesmo eu utilizei, que é assim, por exemplo, a gente convida uma pessoa para almoçar na nossa casa, por exemplo, a gente faz um convite, aí liga para a mãe ou para a esposa, né? Ou para alguém que esteja na casa e diz assim, aumenta aí o feijão, bota água mais no feijão, não sei o que, a gente usa isso, aumenta o feijão. Porque o feijão, por metonímia, né? Ou por hipônimo, né? O feijão por hipônimo, ele representa a própria comida. Para pegar aí, viu, Iane, aquela questão. Então, quando eu digo... Na verdade, o hiperônimo e hipônimo que você colocou tem muito a ver com a noção de metonímia, concorda? O conteúdo aí pelo continente, né? Uma parte pelo todo. Então, quando eu digo assim, aumenta aí mais o feijão, quer dizer, aumenta, não é o feijão, mas aumenta mais a comida, o arroz, o feijão, a carne, porque a gente está levando visitante. E aí, no caso, lendo José de Alencar, uma das coisas que eu mais observei é a presença de água, né? Desse item água, desse termo água. Então, a água, por exemplo, pode ser considerado um elemento sagrado, não apenas na tradição cristã católica, mas também na história de diversas religiões, associando-se à purificação, renovação e vida espiritual. Professor, você está querendo colocar o quê? Por exemplo, eu resolvi fazer um estudo de estilística léxica na obra ou em um romance ou em um capítulo de um romance de Alencar, em uma das suas obras, né, do século XIX. Muito bem. Aí eu vou lendo ali e observo que naqueles primeiros capítulos a presença da água, do elemento água está ali frequente. Aquilo ali pode despertar um interesse de pesquisa, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu disse, rapaz, essa obra aqui, Iracema tem, Bajara tem, Birajara tem, tal. E aí eu vou, a partir daí, vendo esta reincidência, essa recorrência, isso me chama a atenção e passa a despertar um interesse de pesquisa, que é o que nós vamos... Naturalmente, eu não vou passar tudo aqui para vocês, mas só uma amostra. E aí a minha preocupação... Orlena, Iane e Vitor, qual é a minha preocupação? É sempre fundamentar. Eu não sou da literatura, mas eu acho que eu preciso ter conhecimento um pouco do Antônio Cândido, certo? Por exemplo, se eu estou estudando um romance, que tal ver a figura do romance em Antônio Cândido? Qual o olhar dele? Então, para ele, o romance brasileiro surgiu como forte caráter regionalista, voltado para a descrição de costumes, tipos humanos e modo de vida no campo e na cidade,
Desde o início, ele representa uma fome de espaço, isto é, o desejo de retratar diferentes regiões do país e sua diversidade social e cultural. Então, veja a novidade aí, é que o romance ele não é uma questão só para o autor lançar o livro e dizer que é da escola romântica. Ele é uma forma que o escritor encontrou de retratar as diferentes regiões do país. Por isso que Alencar, cearense, escreve sobre a cultura gaúcha. Então, mostrando a força do romance. Seu desenvolvimento revela também uma consciência da função social da literatura e de seu papel na construção da identidade cultural brasileira. Então, na estilística literária, nós estudamos léxica, melhor dizendo, nós estudamos o léxico, a palavra. E essa palavra ela vem marcada também de ideologia, ela vem marcada de marcas de tempo, né? E elas podem estar indicando uma série de coisas. No meu caso aqui com vocês hoje, eu vou fazer um recorte só com água, né? É um recorte mecânico, eu não usei nenhum aplicativo para isso, né? É bem mecânico. Mas eu tenho um gosto especial por catar, né? Como eu gosto também de catar feijão, né? Eu vou pegando um por um, caroço por caroço, até formar lá a quantidade precisa para minha alimentação. Aí eu botei uma imagem aí. Aí eu coloco, viu, Iane? Aí eu coloco água como um grande hiperônio, tá certo? E vou ver o comportamento dessa água em seus hipônimos. Então, aí eu criei uma nomenclatura. Aí, pessoal, que história é essa? Eu nunca vi na minha vida. Pois é, nós criamos essa nomenclatura, foi uma pesquisa que nós fizemos na Bahia, né, na Federal da Bahia, em que a gente monta eu utilizo, inclusive, o termo hiperônimo e hipônimo para isso, em que a gente pega a água, por exemplo, e a partir da água a gente vê como é que essa água aparece no romance com relação à visão de mundo do autor, que eu chamei de cosmocultura, cosmoculturema, de lugar, topocultura, em termos de expressões idiomáticas, eu chamei de idioculturema, e a água como elemento da natureza, eu chamo de bioculturema. Aí eu criei esses neologismos. Seja como for, eu estou mostrando aqui que o estudo da palavra água como culturema, quer dizer, como um léxico que está recheado de cultura, de informação regional, de informação ideológica, né? Se justifica por evidenciar como escolhas lexicais constrói sentidos simbólicos e expressivos na caracterização da natureza, do corpo e da cultura. Então, a partir do elemento água, foi separado aleatoriamente. Poderia ser qualquer outra coisa, podia ser um nome de um animal, podia ser... Eu escolhi água, por alguma razão. Eu acho que é porque eu estava até estudando outra obra em que a figura de água, escassez de água, e de repente me despertou a ideia de estudar água na obra de Alencar. E isso é inédito, né? Às vezes o pesquisador tem interesse também de fazer o estudo inédito. Então, vamos ver a água como visão de mundo, como culturema, na obra de Alencar. Aí, toda a vida, pessoal, que a gente tem um comportamento de pesquisador, a gente tem que ter uma disciplina. Você não pega a caneta, o papel e começa a fazer de forma
assim, aleatória. A gente vai usando critério. Aí eu estabeleci um critériozinho, ó. Isso são comportamentos de controle da informação. Então, o sinal colchetes funcionam e esse sinal aí, né, de diferente, né, na matemática, funcionam como recursos gráficos de marcação analítica. Os colchetes delimitam o trecho ou a unidade lexical que será destacada, o símbolo de diferente, né, serve para enfatizar a lexia ou expressão-chave, e a notação, como um todo, ela vai identificar e destacar uma expressão lexical relevante. Então, o que você está colocando, pessoal? Que diante do texto literário eu começo a esmiuçar o texto literário e vou controlando esse trabalho. Aí o que acontece? Por exemplo, eu encontro a expressão ou culturema água gelada. Aí vejo o que eu coloco aí. Numa época que não tinha geladeira, mas já existia água gelada. Não é interessante? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de beber água de pote. Alguém aqui já bebeu água de pote? Já sim, professor. Já, a Iane já bebeu. Eu passei a minha infância bebendo água de pote, porque não tinha geladeira. Aí dizem, professor, mas não tinha? Tinha, né? Teve um tempo que tinha geladeira, mas para poucos. Teve um tempo que tinha televisão, há 40 anos tinha televisão. 40 anos, 50 anos tinha televisão, mas para poucos. Nem todo mundo tinha aparelho, né, televisor em casa, nem todo mundo tinha geladeira. Depois foi se massificando mais o acesso. Muito bem. Água de pote, uma das características da água de pote, né, tem aquele pote ali, acumula aquela água, aí coloca ali um pano para cobrir de algum inseto, alguma coisa, pronto. Aí você bota lá o copo, tira a água. Quantas vezes aquela água chega geladinha, né? E nem a geladeira. Ela está abafadinha ali. E é uma água que a gente diz assim, é doce, né? Uma água boa. Eu passei a minha infância bebendo uma água gelada, mas do pote. Então aparece aí, o senhor Couto bebia água gelada, senhor Couto personagem. O seu Couto bebia água gelada para abrandar o fogo interno, enquanto o seu Rochinha, sonolento, recorria ao cunhaque. Então, aí eu vou mostrando. Aí depois eu coloco a água, né? Esse estudo aqui, gente, não está nada fechado, eu não publiquei em artigo, por enquanto, mas só mostrando para vocês que a partir de trechos em que vão aparecendo vai aparecendo o termo água, a palavra água, ou expressões envolvendo água, eu posso observar quais as intenções do autor em fazer isso. Eu parto do pressuposto que ele está usando alguma estratégia de intenção para produzir efeito de sentido. Esse é o meu pressuposto. Aí tem um momento que diz assim, a água lavou a boca com o copo usado no festim. O vinho mantém-se bom, no caso usado novo. Aí eu começo a fazer meu comentário. Aqui não é análise, eu chamo de comentário estilístico. Nos trechos de José de Alencar, a estilística léxica explora o campo da água e bebidas por meio de escolhas vocabulares que opõem frio e quente, e pureza e uso, produzindo efeitos simbólicos e expressivos. Então, se você pegar um exemplo de água gelada e o outro embaixo, a água lavou a boca com um copo usado no festim. Então, lá no primeiro momento, a gente está fazendo essa oposição
de frio e quente, mas no outro, pelo contexto, né, eu não estou colocando todo o trecho completo, né, o trecho completo, que aí a gente fica com a visão fragmentada. Mas se você tiver acesso à obra de Alencar, o que, é que vai acontecer? Você pode observar ali no contexto a presença, portanto, intencional do autor. Mais adiante, como são muitas obras de Alencar, mais adiante eu acho que eu coloco, depois vocês podem ter acesso a esse material, eu coloco toda a lista de obras, né? A partir do ano, que aqui é 1862, que obra é? Iracema, tal. Então aqui são as primeiras obras, praticamente Alencar, ele começa a escrever, a publicar, né? Ele publica em 1850 e pouco, acho que é só uma. Aí depois, em 62, aí começa a publicar Iracema e tal, aquelas obras. Ele mesmo, né, fez a periodização, obras com foco indígenas, obras urbanas, obras relacionadas aos costumes, né, ele faz essas coisas. Então, só aqui, destacando para vocês esses aspectos. Aí eu vou colocando volta-se a bonança, a seiva cresce com as águas, a vegetação. Então, esses são elementos da natureza, a água no contexto da natureza, águas, né? Coloca no plural. À noite, íamos até a caixa d'água ou aos dois irmãos para gozar de uma frescura das árvores e da água corrente. Isso é fascinante também, né? A noção de água corrente, do riacho, né? Evaporações da água, uma brisa leve, ainda impregnada das evaporações das águas, refrescava a atmosfera. Aí eu coloco mais uma vez, nos trechos de Alencar, a estilística léxica valoriza o campo semântico da água por meio de termos como corrente, evaporações, água, criando imagens sensoriais. Então, aqui é mais numa perspectiva sinestésica, sensorial, tá certo? Água, é tão interessante, ó, quando ele coloca aqui no finzinho, né? Uma brisa leve, ainda impregnada de evaporações das águas, refrescava a atmosfera, né? Eu acho interessante, vocês devem. Eu vi essas expressões em Sobral, só. Assim, alguém chegar e dizer assim: eu vou tomar a fresca. Aí, eu não, vai não. Aí, não, eu preciso sair, eu preciso tomar a fresca. Quer dizer, você precisa ficar ali ao relento, né, para sentir aquela brisa de noite, né? A chamada tomar fresca, e às vezes a pessoa está com calor, vai ali, aí sente a mudança climática, na verdade, todo aquele processo de evaporações, né? Mas é noite, não tem sol, você não vai adoecer. Ele está tratando, portanto, desses elementos sensoriais. Naturalmente, eu não vou passar a manhã toda colocando para vocês isso aqui. Eu não vou ficar lendo, são muitas. Eu fiz mais com a intenção de, no futuro, transformar isso em artigo. Mas aí, ó, aparece a expressão água que se toldava, água tão clara, e rumor das águas, rochedo batido pelas águas. Então, em cada um eu vou examinando diamantes da melhor água, água fresca, água de chuva, os secos tabuleiros sem água e sem florestas. Isso é muito interessante também, né, para ver o ambiente. As águas frescas e macias, águas do mar, águas límpidas do rio,
impenetrável à água, dar um pouco de água a alguém, esperar a água, talhas d'água, como é interessante isso aqui. Água em xícara, mandar trazer água, pedir água. Pronto. Aí eu vou trabalhando, vou continuando, ó. Cisnes sobre as águas, milho d'água, águas límpidas. Enfim, eu estou mostrando para vocês, abati na água do rio, a água, grandes águas. Enfim, eu poderia passar a manhã inteira, mostrando para vocês a expressividade de água nos romances de Alencar. Eu estou exagerando nos romances. Não precisaria, para um TCC, um artigo, não precisaria ser 10, 12, 5 romances. Você poderia fazer em um romance, ver a expressividade da água, né? Porque eu observei desde cedo a presença de água, desde o momento sagrado até o momento mítico religioso da cultura indígena, né? A água está presente ali. Isso me interessou em Alencar, tá certo? E tem uma parte aqui, eu acho que eu botei até uma imagem, né? Eu não sei se eu vou conseguir aqui mostrar para vocês. Que é cobra d'água, né? Tem esses elementos bioculturema, né? A história de cobra d'água. Mas tem um aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó, a água, vocês já ouviram falar de Sapiranga, né? Boa parte dos nomes de cidades ou locais em Fortaleza e também no interior já estavam ali na obra de Alencar. Por exemplo, Lagoa de Sapiranga, que hoje é um bairro, né? Fortaleza. Então, lagoa, água, já estava presente na obra. Então, aqui, eu mostrando que a água foi responsável também pelos topônimos no Ceará, de Alencar, né? Aí tem um aqui que mito, está aqui. Essa parte mito é o que mais me chamou a atenção até agora. Eu faria um artigo só sobre ele. Eu chamo Mito Culturema. Aí tem o Filho das Águas, ó. O chefe é filho das águas. Elas o protegem e mais tarde o estrangeiro ouvirá suas palavras amigas. Então, em Iracema você vai encontrar isso. Pai dos rios, né? Olha como é interessante, Pai dos rios, né? Trovão das águas, as águas do mar, as águas dos grandes rios, filha das águas. Então essa parte mítica também, essa que foi, na verdade, o que me interessou. Isso mostra que a estilística léxica, ela nos permite, essa é a mensagem que eu quero colocar para vocês, ela nos permite interpretar ainda mais o texto literário, seja ele em prosa, seja ele em poesia. Essa disposição, mas professor, eu não sabia disso. Professor, isso deve ser difícil. Pois é, a nossa área nos permite o quê? Que com muita calma, sem assodamento, sem correria, você vai fazendo um estudo paulatino. Por isso que muitas vezes você vai fazer um estudo sobre isso, leva 2 anos, 1 ano, leva meses, né? Por isso que você termina a graduação, aí quer continuar estudando João Cabral de Melo Neto, aí vai estudar mais 1 ano, 2 anos, e se fizer doutorado, vai levar 4. E se quiser publicar um livro, aí vai levar mais 5, e assim por diante, tá certo?
mas isso faz parte da construção da nossa competência técnica. A gente requer sempre esse desafio. Aí você pode falar, professor, nunca ouvi falar esse negócio de Thiago. Pois é, mas foi com ele que eu fui fazer meu pós-doutorado. Fui fazer a estilística léxica em 12 romances regionais, né, do Nordeste. Eu peguei 12 romances, tá certo? Entre eles, entre os quais o de Alencar, tá certo? Era isso que eu queria colocar na manhã de hoje para vocês e pergunto se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. O que é que acharam da aula, né, com esse foco? Iane, o que foi que você achou? Orlena, que está caladinha, está aí presente. O Vitor, que está inaugurando hoje, né, Vitor? Eu não sei se tem mais gente. Tem a Mirta. Quem é o professor? Samila. A Sandrilene está presente também. Quem é a Maria Antônia Freire, né? Ludmila, professor. Você é da UAB, é? Como? Você é da UAB, da Letras UAB? Não, né? Não, é Ludmila. É porque eu tenho Maria Antônia. Ah! Ô, Ludmila, também é pegadinha, né? Porque aí você botou Maria Antônia, vá. Aí E aí, Maria Antônia? Ô, Ludmila, o que foi que você achou da aula de hoje, Ludmila? Eu cheguei um pouquinho atrasada na aula, porque também tô que nem o Vic, né? Me habituando ainda com o sistema. Eu tava perturbando a Orlena, pra ela me ensinar como é que entrava. Oh. E aí eu, assim, acabei me atentando mais em tirar umas notas, porque aqui tá com um pouquinho de barulho. Mas eu também tive dificuldade de fazer uma análise estilística, assim, a primeiro momento. Mas quando o senhor ia falando, as coisas iam fazendo mais sentido. Acho que é mais uma questão de manuseio mesmo, de treino, de contato. Acho que vai melhorando aos poucos. Assim, eu são autores que eu escuto muito falar, mas que eu preciso ser bem honesta, eu não tenho esse contato todo, né? Eu gosto muito da literatura, mas eu ainda não me arrisquei muito na literatura brasileira, então sempre tem algum desafio, mas é muito por conta disso. Entendo. Então, nós temos aqui, né, também Caulen, né? A Maria Cristina, a Mirla, que está presente, a Samila, né? Então, sejam todos bem-vindos. A aula de hoje era basicamente isso que a gente queria colocar, só chamar a atenção, né? O ideal é a gente sempre selecionar um texto e aplicar conhecimentos, ajuda mais do que a teoria, né? E a teoria, ela é acrescida. Eu gosto muito da prática da teoria, né? A gente já começa analisando e depois vai agregando os elementos teóricos. Na aula de hoje a gente tentou colocar isso, inicialmente mostrando, né, a presença desses termos que nós aprendemos na linguística, a noção do sintagma, paradigma, mostrando que é no paradigma que reside esse poder de escolha do falante ou do autor na seleção vocabular, e que esta seleção vocabular ela não é obra do acaso, ele senta e ali, como obra divina, a ação divina isso ocorre. Quer dizer, isso também pode ocorrer, mas os autores, mesmo depois daquele momento inspirativo da musa inspiradora, eles retomam o texto e começam a colocar de lado aquilo que boia. Alguns autores, como Carlos Drummond de Andrade, né, poeta,
que inclusive influenciou figuras como João Cabral de Melo Neto, né? O João Cabral de Melo Neto diz nos seus textos que, sem ter lido Drummond, ele não seria o poeta que ele acabou se tornando, né? E Drummond, ele diz assim: escrever é cortar palavras. Quer dizer, escrever é catar aquele feijão e deixar aquilo que está boiando descartado. E isso é fascinante. Um dos estudos mais interessantes que eu vejo hoje na literatura é essa literatura genética, né? Para saber como é que o autor foi selecionando na sua marginalia, nos seus manuscritos, cada uma das palavras. Então, às vezes, né, na versão a nossa querida Raquel, ela no... Tem aqui, eu faço até uma homenagem, não sei se... não aparece aqui não, a Raquel. Eu pensei que eu tinha trazido hoje aqui a Raquel, tá até uma imagem, eu ia ver se vocês... Vou até tentar colocar agora, mas não sei se eu vou conseguir, Me aguarde só um minuto, a gente está no finalzinho. Não vou conseguir agora, não. Ia botar aqui uma foto da Raquel, que é... Ver aqui se dá certo. Em homenagem à nossa querida Raquel, né? Só trazer aqui para vocês, falando em cortar palavras, né? Aí me lembrei dessa figura aqui. Eu sempre cito, mas nunca mostro imagem, né? Comprovação. Pronto. Alguém reconhece alguém aí? Você, né, aqui na ponta. Olha aí, rapaz. Viu? Nessa época eu era importante, viu? Vitor, não sei se você está notando, eu tinha até cabelo, né? Sim. Eu era bem bonitinho nessa época, era bem bonitinho. Mas aí eu levando a Raquel de Queiroz, isso é lá naquele auditório geral. Aqui ao lado, a Raquel está no meio, né, de azul, né? E eu conduzindo a Raquel até aquela parte do auditório em cima, né, aquela mesa geral, e eu faço a apresentação da Raquel. Nesse momento, ela vai receber o título de doutora honoris causa. Isso foi há praticamente 30 anos, que foi em 97, tá certo? Foi aqui, por exemplo, que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu já conhecia a Raquel em Fortaleza e sabia que ela não gostava. Por exemplo, ela ia para as solenidades e tal. Aí a pessoa, Raquel nasceu em Quixadá, a primeira mulher brasileira a entrar na academia. Tudo bem, mas aí era muito laudatório, né? E aí foi que eu fiz, lembrando para vocês, o reitor tinha pedido para eu apresentar, eu disse assim, eu vou apresentar de uma obra que a gente conhece, que é o 15. Mas apresentar o quê? Falar dos personagens, falar do enredo? Aí eu escolhi uma palavra que foi vermelho. Aí com ela eu vou guiando, fazendo a estilística literária, mostrando o que tinha levado a autora a utilizar. Se vocês quiserem mais adiante, eu posso falar sobre isso em sala também. Dá um exemplo concreto, se vocês quiserem. É só me lembrar que eu preparo. Eu acho que eu tenho até alguma coisa. Em que, a partir do vermelho, dessa cor vermelha, dessa sinestesia, todo o enredo vai ficar nesse entorno, nesse campo semântico, né?
E isso era estilística literária. Eu já era professor de estilística, mas o meu objetivo foi. Aí ela ficou encantada. Por quê? Puxa vida, como é que você pega o vermelho e com o vermelho você reconta o meu enredo? É como se você chegasse para Alencar e dissesse: eu vou contar do seu romance a partir da água, esse elemento água. Assim como eu estava em Brasília e fui falar sobre, eu citei isso para vocês, sobre Capitães da Areia, e diz, eu vou contar Capitães da Areia, eu vou recontar através das escadarias que aparecem na obra. Aí alguém, escadaria, pronto. Através das escadarias que aparecem em Salvador, que estão presentes na obra, eu vou recontar a história. Eu vou dizer como foi desenvolvido todo o enredo. Então, era basicamente isso que eu queria colocar mais uma vez. Grato pela participação de todos e sejam bem-vindos mais uma vez ao NEAD, né? Iane, pois não, Iane? Alguém levantou a mão? Professor? Professor? Pois não, Iane? Eu não estou cobrando, não. Mas o senhor já deu uma olhada nas provas? Já. Não é pela questão da nota, é pelas sugestões. O senhor pediu para colocar sugestões, né? E eu queria ver se o senhor pode, principalmente nessas aulas online, né, que o senhor traz esse slide, esse material, se pode disponibilizar ele com antecedência, colocando essas perguntas que o senhor faz, essas indagações que o senhor faz na aula, para a gente dando uma olhada em casa antes da aula, né, porque eu lendo assim na hora eu fico perdida. Aí o senhor pergunta, eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu falo, o que é que eu penso? Pronto. Aí eu gosto assim de dar essa lida. E também porque eu perdi uma oportunidade recente, porque eu não me sentia confiante para dar aula de literatura. Aí eu tinha que apresentar uma aula, né, para os avaliadores de literatura. Era sobre se eu não me engano, era o parnasianismo. Mas aí eu não me senti confiante, porque eu perdi muito tempo na faculdade pensando que eu podia separar literatura de linguística, né? E principalmente com essas suas aulas, que praticamente todo o trabalho acadêmico é feito, todo o trabalho acadêmico na área da linguística é feito usando as obras literárias, né? E não tem como separar, porque eu não sou muito fã, assim, de literatura, sabe? Eu prefiro mais a linguística, mas não tem como separar. E eu passei o tempo todo, esses 4 anos, eu passei pensando que eu poderia separar. É. Separando, não tem como. Eu preciso de algum material, eu preciso focar para conseguir entender a linguística dentro da literatura para conseguir dar aula futuramente, porque eu perdi uma oportunidade não me sentindo confiante. Iane, eu vou nesses momentos finais, eu vou te colocar o seguinte: não sinta que você perdeu a oportunidade, não sinta. Talvez não tenha sido o momento. Aí você, mas professor, era o momento, a vaga era para ser minha, né? Não é bem. Olha, o mais importante, Anne, o mais importante nem é entrar. O mais importante é permanecer. Então, por exemplo, isso que você está me pedindo aí, eu não atentei que você queria, eu tinha lido assim, mas não atentei que você gostaria previamente dos slides. Eu posso, sem problema nenhum, eu passo os slides, já quando for agora, na próxima
Alô? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Professor, deu Pronto. certo agora. Pronto, é porque eu acho que foi conexão minha, viu? Porque eu acho que a gente ultrapassou o tempo, a gente está já há algum tempo conversando, né? Mas, Iane, retornando, eu vou te dizer, a sua solicitação será prontamente atendida, está correta. Vou preparar os slides, né, para a nossa próxima aula. Já dou antecipadamente para vocês se organizarem, para fazerem perguntas, não aparecerem uma novidade. Eu diria que foi até falha minha, porque eu já estava com os slides, eu não tinha nenhum impedimento para mandar para vocês. Então, eu ainda vou definir qual será o slide, mas eu sempre vou fazer essa conexão nessas aulas, viu, Iane e os demais. Sempre vou relacionar linguística e o texto literário, né? Porque a estilística é isso, a estilística envolve as duas dimensões, as duas áreas. Aí vou mandar previamente para você, posso já colocar questões para motivadoras, poderei fazer isso, para que na hora da aula a gente já faça a discussão mais aprimorada. Não tenho nenhum impedimento para fazer isso. Eu creio que até hoje é quarta, até sexta-feira eu já faça isso. Aí você olha no aconchego do seu lar, quando for na próxima aula, você já entra com todo o pique, né? E já vão colocar o professor também na parede, né? Eu vou ficar todo me tremendo aqui, porque a Iane pode vir fazer uma pergunta difícil, né, Iane? Mas faz parte do processo. Se você está correto, eu mando para vocês acompanhar. Com relação, não sofra com a possibilidade de não ter... você teve uma atitude até corajosa e cautelosa. Muito bem, pois está na hora de avançar, para que você não perca mais a oportunidade. E quando a oportunidade apareça, você se sentir segura para dar uma aula sobre literatura, né? Se sentir segura para dar uma aula sobre linguagem, porque o mundo está assim, a gente nem espera dar uma aula sobre parnasiano, mas o empregador, o interessado, ele quer te provar. E a gente precisa estar expedito, pronto para isso. Da minha parte, você pode contar comigo. Vocês lembram que, quando eu perguntei se vocês tinham gramática, não, tá, fiz questão de comprei uma gramática e gastei meu salário todo comprando 10 gramáticas para vocês na época. Por quê? Que é importante, eu creio, que todo mundo tenha sua gramática normativa para uma situação de exigência, né? A gente precisa saber, tem hora que a gente precisa saber da gramática normativa porque alguém quer tirar uma dúvida. E mesmo que a universidade não dê esse foco normativo, mas tem situação que a gente, enquanto especialista na área, precisa, portanto, dar uma resposta ao empregador, ao consulente, tá bom? Então, a sua reivindicação será prontamente atendida. Pode aguardar. Aí eu coloco no sistema, vou colocar tanto no NEAD, como também vou colocar eu vou colocar no NEAD e mando também para o seu e-mail. Se você quiser, já pode me mandar um e-mail me cobrando. Pessoal, não esqueça de mandar os slides da próxima aula. Aí eu já te mando. Tá bom? Então, mais uma vez, um abraço para todos vocês. Tchau.